A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Estamos na penúltima semana da Páscoa. Durante todo este tempo, nós tivemos as aparições de Jesus e concluímos também o seu discurso de despedida que ele fez na última ceia aos seus apóstolos. E no texto de hoje, que faz parte justamente desse testamento de Jesus, nós podemos apresentar 3 aspectos importantes. O primeiro é quando Jesus diz que vai retornar para o Pai. Agora eu parto para aquele que me enviou. E Jesus diz que isso aqui é o cumprimento da justiça, não é? Quando ele diz que quando ele se mostrará ao mundo, em que o defensor, o Espírito Santo, vai apresentar justamente o que é o pecado para o mundo, o que é a justiça e o que é julgamento. Então a justiça para Jesus é porque ele vai voltar para o Pai do mesmo modo que ele veio e que ninguém mais vai vê-lo aqui na terra. Essa presença física de Jesus não vai existir. Ele vai ficar presente espiritualmente. E é justamente o nosso testemunho, né? Nós cremos e damos testemunho que Jesus está entre nós. Né? Pela palavra que a gente está podendo ouvir, ler, né? Tem país na terra que não permite que ninguém leia a Bíblia ou tenha a Bíblia em casa. Pode ir até para a morte, se encontrar, não é? Então, veja como isso é sério e a gente tem a graça de estar ouvindo aqui. E de primeiro, a gente fazia só pela rádio rural e aí um público menor que via, que ouvia, e agora a gente consegue pelas redes sociais e atingir o mundo. Não é isso que a gente está falando aqui, na medida que vai sendo divulgado, que um vai passando para o outro. Tem gente com bilhões de ouvintes nas suas redes sociais, milhões, Nós estamos agora com 16.400
seguidores, mas é claro que a gente aguarda que as pessoas divulguem, né? Mande outros. Eu já encontro gente na rua que fica dizendo que está acompanhando o Evangelho do Dia pela rádio. Tem gente que diz que sai cedo para o trabalho e já vai ouvindo às 6h30, diretamente da 91.9 FM. E outros que recebem pelo Instagram, né, pelo celular, e também num momento que pode, né, também liga e ouve, medita o que nós estamos dizendo aqui. Quero agradecer, né, a vocês, seguidores, que têm essa bondade de ouvir a palavra de Deus, né? E assim a gente entende a justiça de Deus. Um segundo aspecto do Evangelho de hoje é que Jesus falou que envia imediatamente o Espírito Santo. E aconteceu que no Evangelho de São João, Jesus ressuscitou, e quando ele apareceu aos apóstolos que estavam reunidos com medo, Jesus já cumpriu essa promessa. Jesus disse que daria paz na despedida, e quando ele apareceu ressuscitado, a primeira coisa que ele fez foi desejar a paz aos apóstolos. E imediatamente disse: recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, veja como Jesus é cumpridor das promessas. Isso aqui é um exemplo ótimo para quem promete, não é? A gente promete ajudar a igreja e às vezes se esquece. A gente promete ao filho um passeio ou uma presença, ficar com ele, ajudar nos estudos, e às vezes não cumpre. Há muitas promessas de chefes de Estado, né, de mandatários, que prometem uma vida melhor, mais emprego, realizações, cuidado com o bem comum, e não cumprem. A gente fica esperando anos. O açude de Oiticica faz 70 anos. Falta só um pedacinho para fechar o sangradouro, né? Porque ele está sangrando direto e sem estar recebendo a água que deveria receber. Mas ainda bem que a água está sendo aproveitada lá na barragem Armando Ribeiro. Senão, a água ia toda embora no desperdício. Como é no estado do Rio Grande do Norte, o desperdício de água é grande. Portanto, a gente tem que ver isso, né? As promessas têm que serem cumpridas. E o terceiro aspecto que falou aqui o Evangelho de hoje é que Jesus mandaria o Espírito Santo atuar em favor das comunidades cristãs. Veja como é importante a gente guardar isso. No que diz respeito ao retorno de Jesus para o Pai, ele enviar o Espírito Santo e depois fazer com que o Espírito Santo fosse o nosso defensor, o nosso consolador. Tem muitos títulos para o Espírito Santo: defensor, intercessor, consolador, Espírito da verdade, Espírito Paráclito. Olha quanto nome, não é? Para um Deus que é comunhão, que é amor e que é santificação. Rezemos dizendo: ó Jesus, que nos prometestes o Espírito Santo, confiantes te pedimos. Orienta nossa mente e nosso coração para ti e convence o mundo inteiro de que és o único Mestre e Senhor a quem devemos seguir. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.